que significa maturidade. O que é ser uma mulher madura? É verdade que mulher amadurece mais cedo que homem? Para falar sobre isso, estamos conectados com a psicóloga Cíntia Manente. Deixa eu chamá-la aqui. Cíntia! Boa tarde, querida. Seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, obrigada pelo convite. A gente que agradece, né? Bom, no desenvolvimento humano, o que significa ser uma pessoa madura? Então, primeiramente a gente precisa falar que esse assunto é super importante, né? Hoje eu trabalho com mulheres neste campo, trabalhando maturidade, ajudando mulheres a desenvolverem muito mais maturidade. E hoje a gente consegue falar que uma mulher madura é aquela mulher que ela consegue lidar de uma forma madura com as suas emoções, com aquilo que ela sente, com a maneira que ela se comporta, com as reações que ela tem também diante da vida, as coisas acontecem com ela e ela tem maturidade emocional para perceber o que está acontecendo, perceber o ambiente, perceber as reações e absorver e processar aquilo que ela vai mostrar para o mundo, né? De uma maneira muito mais assertiva e muito mais madura. É, porque acontece que o amadurecer, né, tem o lado físico, o lado emocional, né? Acho que a Cíntia está destacando muito bem, porque acaba que as pessoas relacionam a maturidade muito com a idade. Exatamente. E eu acredito muito pelo contrário, que maturidade pouco tem a ver com idade e sim com responsabilidade. Eu sempre falo nas minhas mentorias, nos atendimentos, que a mulher ela se torna muito mais madura quando ela assume a responsabilidade e ela não terceiriza a responsabilidade para outras pessoas e para o mundo. É muito interessante, né? Muito legal e por isso que eu quis frisar para a Cíntia destacar com relação que não tem nada a ver com idade, sim como ela falou, responsabilidade. Agora, essa maturidade da mulher, ela pode mudar de acordo com o ambiente de relações, por exemplo, de trabalho, casa, lazer. Existem diversas situações na nossa vida, né? A maturidade vai mudando de acordo com isso? Eu acredito muito que sim, não somente em locais, mas também com áreas da nossa vida, né? Você pode ser uma mulher muito madura, por exemplo, falando das suas finanças, você age de maneira muito madura com o seu dinheiro, mas pode ser que lá no trabalho você não lide bem com as situações que acontecem lá, você se infantiliza, você é uma mulher mais vitimista, você não tem responsabilidade alguma. Então a gente pode dizer que sim, que para determinadas áreas da nossa vida a gente pode estar mais preparada, mais madura e para outras não. Isso é muito comum. E, Cíntia, do ponto de vista da psicologia, por que isso ocorre? Por que isso ocorre? Porque a gente apresenta essa maturidade, né? Em casa e não no trabalho. Por que isso pode ocorrer? Exato, porque assim, muitas vezes, vou dar um exemplo assim, né? Pode ser que você tenha vivido coisas em relação ao seu trabalho que são diferentes das coisas que você viveu em relação à sua casa, com a sua família. Então vamos pensar numa mulher que ela é imatura lá no trabalho, né? Ela não consegue receber um feedback, ela não consegue levar um não. Quando uma reunião dá errado, ela acaba, né, desmoronando, não aguentando a pressão do trabalho. E pode ser que no trabalho ela seja uma mãe super madura, ela aprendeu a lidar com aquilo super bem. Porque na nossa vida, assim como as áreas são diferentes, a gente vai acabando sendo mais forte, mais resiliente e estando mais preparado para algumas áreas. E muito acontece também a falta de maturidade em algumas áreas da vida, porque nós não lidamos com algumas dores, com algumas coisas que nos aconteceram no passado, ou até num passado recente, e aí a gente acaba projetando isso nas nossas relações. Isso é muito comum de acontecer. É interessante, né, se a pessoa conseguir detectar isso, né, e já procurar uma ajuda até para trabalhar, de repente, a situação, porque se tu apresenta maturidade, né? Agora, eu queria saber, assim, como identificar, então, essas situações. A gente sabe que, às vezes, não é tão fácil, né? Como se sabe se uma pessoa, então, é madura ou se precisa trabalhar isso. Quais são as coisas ou as situações a serem observadas, Cíntia? Observadas. Eu acredito que, principalmente hoje, ainda bem, né, as mulheres, que é o campo que eu mais trabalho hoje, estão mais atentas em comparação a alguns anos. Sim. Então, elas estão mais atentas ao que acontece, às coisas que estão um pouco fora do eixo, do equilíbrio. Então, hoje, com o consumo, com o conteúdo, nós mulheres estamos mais alertas para as coisas psicológicas que nos acontecem, né? Falar sobre isso há pouco tempo era algo muito escondido, falar sobre buscar ajuda psicológica. Então, como que a gente começa a perceber, né? A mulher, ela tem um sentido muito aguçado, então ela passa a perceber que às vezes ela teve alguma reação, ela
falou algo, ela fez algo, ela pensa, poxa, eu poderia ter feito diferente, eu Uhum. poderia falar dessa maneira, eu poderia ser mais doce, eu poderia ser mais assertiva, ou ainda eu poderia ter dito não quando eu queria dizer não e eu não disse, eu fui muito imatura para isso. Então a gente começa a perceber alguns sinais, Sim. e quando você começa a perceber que, poxa, eu poderia ter sido mais responsável por mim, eu poderia ter dito não, eu não tô conseguindo lidar com isso, a gente pode perceber alguns sinais de imaturidade, e é interessante buscar ajuda e principalmente ser franca com você mesmo de que você precisa de ajuda e tá tudo bem buscar ajuda para isso, né? Cíntia, rapidamente, quando que a falta de maturidade, a imaturidade pode ser patológica? Então, hoje a gente não tem nenhum transtorno psicológico que ele é diagnosticado por falta de maturidade, né? Por causa de um sintoma, por causa de um aspecto, a gente não consegue enquadrar algum paciente dizendo, olha, por conta da falta de maturidade que você apresenta isso, de maneira alguma. Mas a gente pode perceber que pacientes mais imaturos têm mais dificuldades em relação às questões da vida. Apresentam mais ansiedade, apresentam mais confusão mental, falta de clareza, dificuldade de realmente crescer e se tornar um adulto responsável. Cíntia, foi demais, viu? O assunto a gente tem que falar, maturidade. Olha só tantas perguntas, tantos questionamentos aí que a gente fez a Cíntia Manente, psicóloga que esteve aqui conosco. Beijo no seu coração, até uma próxima. Muito obrigada, até a próxima. Valeu demais, né, pessoal?